Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor e o nosso assunto de hoje é orçamento. Os tópicos a serem abordados nessa aula são orçamento e controle. Não existe orçamento sem controle. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer o que representa o orçamento, compreender quais os tipos de orçamento e entender a importância, a necessidade de controle e acompanhamento do orçamento. O orçamento é um ato de previsão da gestão econômica administrativa de determinado exercício, previsão baseada nos resultados de exercícios anteriores, que vão servir de balizamento para aquilo que vai acontecer no exercício em curso. O orçamento é apenas uma previsão daquilo que deverá ocorrer em exercício ou exercícios futuros. Então nós temos a previsão, que é o orçamento, e que precisa ser acompanhado para que efetivamente se saiba se aquilo está acontecendo ou não, para que as ações possam ser tomadas e corrigidas no andamento do período. Nós temos vários tipos de orçamentos. Um orçamento empresarial, que vai dar ênfase na projeção de resultado e controle, projeção baseada no nível futuro de atividade. Eu tenho o que aconteceu, em cima daquilo que aconteceu eu projeto aquilo que se pretende e vou acompanhar essa evolução. Um orçamento contínuo, em que você não tem, como no orçamento empresarial normal, um período de acompanhamento de janeiro a dezembro. Nesse orçamento contínuo, a cada mês realizado, eu acrescento um novo período. Então eu sempre tenho um período de 12 meses que será acompanhado, independente do exercício fiscal. Eu tenho um orçamento base zero. O que é um orçamento base zero? É aquele que esquece tudo o que aconteceu e projeta novas grandezas que se pretende e que deverão ser acompanhadas. O orçamento flexível e que vai se basear efetivamente no custo apresentado, no custo passado que aconteceu e no custo futuro que se pretende. E nós temos o orçamento por atividades. Aí vai depender da complexidade da empresa, o processo produtivo, o processo de comercialização, o processo de prestação de serviço, para que esse tipo de orçamento seja aplicado ou não. Ele não está baseado no global do que acontece no processo produtivo de comercialização ou de prestação de serviço. Ele foca a projeção futura em cada tipo de atividade existente dentro dessa organização. E o orçamento perpétuo é aquele que vai estar sempre utilizando o passado como base do que se pretende no futuro. O orçamento, ele não vai funcionar se ele não estiver atrelado ao controle. Esse controle, ele precisa ser contínuo, constante e pontual, vamos assim dizer, para que as ações de correção possam ser tomadas. A contabilidade é uma peça-chave nessa análise orçamentária, porque todas as informações, todas as realizações do orçamento projetado estarão sendo registrados na contabilidade. Então, uma contabilidade sendo processada dentro de um tempo certo para que seja utilizada pelo gestor, ela vai dar os parâmetros das ações que precisam ser tomadas para as correções do que se projetou e do que não se realizou. Os objetivos principais do controle orçamentário: identificar e analisar as variações ocorridas, corrigir erros detectados, ajustar o plano orçamentário, se for o caso, para garantir o processo de otimização. Orçamento projetado, o controle a ser realizado não somente pela área de contabilidade, mas é a área de contabilidade que vai dar os subsídios para o gestor, é ele que vai confrontar as grandezas projetadas com o que efetivamente se realizou e tem que ser disponibilizadas no tempo certo para que o gestor possa tomar as ações necessárias de correção para que as coisas comecem ou possam acontecer como foram projetadas. Isso está baseado em fatores internos, sobre os quais o gestor tem controle, e os fatores externos, sobre os quais o gestor não tem controle, mas ele precisa fazer um acompanhamento da economia para que se antecipe a algo que possa acontecer.
Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre orçamento. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.